Fala, guerreiros! Eu me chamo Daniel Sampietro e seja muito bem-vindo ao Cartas e Espadas. Hoje eu tenho um assunto muito legal para falar, algo que arde muito no meu coração e que ultimamente Deus tem trazido de volta esse assunto para o meu coração, para minha mente, e eu tenho pensado muito a respeito disso. E é um assunto muito importante mesmo. E o que também é muito importante é que você desça embaixo e deixe teu like, porque isso fortalece muito o canal, é muito bom para a gente receber esse feedback, tá legal? Mas é isso, galera. Eu quero falar hoje sobre santidade. E de onde veio esse tema de volta ao meu coração, cara? Foi que em um certo sábado aí desses que eu tava num culto lá com os adolescentes, com os jovens, eu tava lá e de repente veio no meu coração um sentimento, sabe, um tanto nostálgico, sabe, um saudosismo da minha adolescência. E o Espírito Santo veio no meu coração e falou assim, cara, o que você buscava na tua adolescência? O que você buscava na tua adolescência? Independente das tuas quedas, independente dos pecados, independente das tuas falhas, independente dos traumas, das angústias no teu coração, o que é que você buscava? E no meu coração veio aquela resposta, a santidade de Deus. Então, independente de todas as coisas que eu vivia, em todo momento, eu e muitos outros adolescentes estávamos buscando a santidade de Deus. E é algo que não tem sido muito falado hoje em dia. E é muito triste isso, porque eu enxergo a santidade, a busca pela santidade, a busca incessante pela santidade de Deus, pela nossa santificação em Deus. Eu enxergo isso como a base, como um fundamento muito essencial para o nosso crescimento de fé. Por quê? Porque eu e você, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, a primeira coisa que Ele fez foi santificar a minha e a tua vida. E agora eu e você temos que estar num processo de santificação diária, até o dia que Ele vai voltar e nos santificar para a eternidade. Mas então é necessário que nós estejamos buscando fielmente a santidade de Deus. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus para nós é essa, a nossa santificação. Como é santo aquele que nos convocou, sejamos nós também santos. Essa é a palavra de Deus, essa é a vontade de Deus para mim e para você. E eu queria ler dois textos que para mim são muito importantes a respeito da santidade de Deus. Um que era muito lido na minha adolescência e outro que é o texto que Deus trouxe no meu coração para começar a falar sobre isso comigo. E eu vou ler primeiro o que era muito falado na minha adolescência, que é um texto muito conhecido, que está lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que nós provemos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Esse é o nosso culto racional diante de Deus. E nós não podemos ser amoldados com os padrões desse mundo. Algo que eu até falei num dos últimos vídeos. Nós não podemos ser amoldados aos padrões deste mundo, mas temos que ser transformados, ter a nossa, como diz aqui, ó, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Ou seja, nós precisamos que a nossa mente seja todos os dias renovada, segundo a santidade de Deus, segundo os padrões de Deus, segundo a vontade de Deus, que é a nossa santificação. A santidade de Deus é o padrão para o crente. Santidade, como a gente já ouviu muitas vezes, santidade é ser separado. Ou seja, a santidade para Deus é que nós sejamos separados para Ele. Essa pregação, essa palavra era muito real, muito insistente nos dias da minha adolescência. Mas parece que com o tempo, com as coisas mudando, com as coisas passando, a gente vai esquecendo de que o fundamento da nossa fé se baseia na santidade que Cristo derramou sobre nós através do seu sangue. Hoje nós podemos provar da santidade de Deus, podemos ser santos segundo a vontade de Deus, por meio da graça de Jesus, aplicada sobre a minha e a tua vida. Como eu já disse num outro vídeo, se eu não me engano, a graça ela não nos livra da culpa do pecado, mas ela nos capacita a não mais pecar. Ela não nos livra da lei lá do Antigo Testamento, mas ela nos capacita a cumprir a lei, segundo a graça de Jesus. E o texto que eu quero ler, cara, que é o texto mesmo que Deus está falando muito ao meu coração, está lá em João 17, é o versículo 11 e o versículo 17. Jesus ele diz assim: Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, falando de nós.
E eu vou para ti, falando de Deus. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Então Jesus está dizendo assim, Pai Santo, ensina eles a ser um contigo, um com eles, assim como eu e o Senhor somos um. E no versículo 17 diz assim, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então só existe um jeito da gente encontrar a santidade de Deus, seguindo fielmente os desígnios da sua palavra, seguindo fielmente o que a palavra dele diz. Talvez você se questione dizendo, não existe como cumprir toda a palavra, não existe como cumprir fielmente todos os dias 100% do que é a palavra. Mas a graça de Deus nos capacita a cumprirmos a palavra. Ela nos capacita porque quando nós falharmos em uma questão da palavra, a graça de Deus nos capacita a vencermos essa questão e continuarmos andando até que provemos da perfeição de Deus. A perfeição que nós só vamos provar verdadeiramente quando Ele voltar. Mas essa é a verdade. A santidade de Deus vem por meio da verdade. Nós somos santificados por Deus por meio da sua verdade. E a palavra de Deus, essa é a sua verdade. Isso encaixa muito com o último vídeo que eu gravei. Então, saindo desse vídeo, cola lá e vê o último vídeo que eu gravei. Um vídeo maravilhoso falando sobre a importância, falando sobre o que é a palavra de Deus. E hoje eu quero dizer que só existe um jeito de eu e de você encontrarmos santidade. A santidade de Deus. Só existe um jeito de nos separarmos para Deus. É através da verdade de Deus. Da verdade da sua palavra. Amém? Cara, que Deus abençoe a tua vida. Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Deus abençoe a tua vida e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Vai aqui do lado e assiste o último vídeo que eu gravei, que encaixa muito bem com esse aqui. E até mais.